Ele pediu o divórcio, sem olhar para trás. Mas quando a viu renascer, ao lado de outro homem, o bilionário percebeu. O amor que tentou esquecer era o único que o fazia respirar. Segue o canal e descobre o desfecho mais emocionante de O Ciúme do Bilionário. Uma história de amor, perda e recomeço. Lisboa acordava cinzenta naquela manhã de novembro. O Tejo parecia um espelho opaco, e o vento arrastava folhas mortas pelas ruas estreitas de Alfama. As fachadas antigas, salpicadas de azulejos azuis, guardavam segredos de amores que já tinham ardido e se apagado há muito. Luna Andrade caminhava depressa, o sobretudo cinzento apertado à volta do corpo, os olhos úmidos sem lágrimas. A cidade inteira parecia respirar com ela menos pesada, contida, silenciosa. No andar alto do apartamento em Campo de Ourique, Rafael Monteiro observava a cidade da varanda. Tinha o mesmo ar austero de sempre. O queixo firme, o olhar frio. Na mão, um copo de uísque ainda cheio. A garrafa em cima da mesa estava aberta desde a noite anterior. Não dá mais, Luna, disse ele, sem erguer a voz. A frase saiu seca, medida, como se fosse uma decisão empresarial, não o fim de um casamento. Luna ficou parada no meio da sala, os olhos a brilhar. Diz isso outra vez, por favor. A voz dela tremeu. Não dá mais. Ele afastou o olhar, talvez por medo de ver o que acabava de destruir. A mulher que ele um dia prometera amar parecia naquele momento uma estranha. Luna respirou fundo. Sabes o que é curioso, Rafael? Perguntou, num tom quase calmo. Durante muito tempo, pensei que o silêncio fosse amor, que a tua frieza era só outra forma de cuidar. Mas não. Era só ausência. Ele não respondeu. Ficou imóvel, com a mão no bolso, como se as palavras dela fossem apenas vento. Ela pegou no casaco. Não vou discutir. Já me gastei demais a tentar entender alguém que nunca quis ser entendido antes de sair. Olhou uma última vez para a varanda, onde eles tantas vezes tinham jantado ao pôr do sol, rindo sem perceber que o riso era frágil. Adeus, Rafael. A porta fechou-se devagar, e o som ecoou por toda a casa menos o eco de algo que acabou antes de ser dito. O narrador, com voz calma e triste, dizia: o amor raramente morre num grito. Morre no silêncio de quem já não tenta, de quem se cansa de esperar que o outro repare que ainda está ali. Na manhã seguinte, Rafael foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. A Monteiro Group, império de hotéis e investimentos, não parava por causa de um coração partido, mas, dentro dele, havia um vazio que ele não reconhecia. Durante anos, aprendera que vulnerabilidade era fraqueza. O pai ensinara ali que o Monteiro nunca devia perder o controle, menos nem nos negócios, nem no amor. E foi assim que ele perdeu os dois. À noite, a casa parecia maior. O som do relógio de parede batia alto demais. Sobre a mesa, a chávena de café dela ainda estava ali, um resto de vida deixado de propósito. Talvez, ele passou os dedos pela asa da chávena e murmurou, quase sem voz: por que é que partiste tão facilmente, Luna? Mas a resposta era simples. Ela não partira facilmente. Tinha sido ele quem a empurrara. Luna, por sua vez, apanhou o último comboio para o porto. A viagem parecia infinita, o som dos trilhos marcando o ritmo dos pensamentos. No reflexo da janela, via o próprio rosto, cansado, mas sereno. Ela não chorava. Já tinha chorado o suficiente dentro de um casamento onde o amor morrera aos poucos. O comboio cortava o escuro da noite, e a voz dela ecoava por dentro. Fiz tudo o que podia. Dei tudo o que tinha. Agora é a minha vez de ficar comigo. Quando chegou ao porto, o ar cheirava a mar e a esperança. A cidade parecia a brócala de um modo que Lisboa já não conseguia. Arranjou um pequeno apartamento junto ao Douro, paredes brancas, luz suave, janelas largas. Era pouco, mas era dela. No primeiro dia, comprou flores e um quadro novo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de decorar um espaço para si, e não para agradar ninguém. As semanas seguintes foram de reconstrução silenciosa. Trabalhava numa empresa de design de interiores, e aos poucos, as mãos voltavam a criar o que o coração ainda temia sentir. Os colegas falavam da nova colega lisboeta, calma, reservada, mas com um brilho nos olhos que intrigava. Foi numa dessas manhãs que conheceu Gabriel Duarte, fotógrafo, colaborador da mesma empresa. Ele entrou no estúdio com uma máquina pendurada ao pescoço e um sorriso que parecia luz. És a Luna? Perguntou. Depende. Game,
Pergunta. O homem que vai roubar-te 5 minutos para te tirar uma fotografia. Ela riu. Pela primeira vez em meses. Gabriel era diferente de Rafael. Onde o ex-marido era contido, Gabriel era espontâneo. Onde o outro media palavras, ele as deixava fluir. E, sem perceber, Luna começou a respirar de novo. Certa tarde, durante uma sessão, ele pediu-lhe que se encostasse à janela. O cabelo solto, o vestido vermelho. O sol do porto entrava em feixes dourados. E ela riu. O clique da máquina captou mais do que uma imagem. Menos captou um renascimento. A fotografia foi usada na campanha da galeria. Legenda. A mulher que aprendeu a sorrir para si mesma. A imagem esparrucei pelas redes sociais. E sem que ela soubesse, cruzou o Tejo e foi parar a Lisboa. Na Monteiro Tower, o telefone de Rafael vibrou. O assistente mostrou-lhe o ecrã do tablet. Senhor Monteiro? Viu isto. Está em todas as revistas online. Ele pegou no tablet, distraído, até que a imagem surgiu. O mundo parou. Luna. Ela estava diferente. Não era a mulher submissa que deixara Lisboa. Era luz. Era cor. Era liberdade. O olhar dele endureceu. A mão apertou o tablet com força. Ao fundo da imagem, via-se Gabriel, o fotógrafo. O homem que estava ao lado dela, e algo antigo feio e incontrolável, nasceu dentro dele. Ciúme. Narrador, em voz baixa, o orgulho engana. Faz-nos acreditar que o amor se apaga com o tempo. Mas basta uma imagem para o passado acender-se de novo menos como fogo esquecido num canto da alma. Nessa noite, Rafael ficou no escritório até tarde. Os papéis diante dele não faziam sentido. A mente só repetia uma frase. Ela está feliz sem mim. O relógio marcava 2 da manhã, quando ele se levantou e olhou Lisboa através do vidro. As luzes da cidade refletiam-se nos olhos dele, cansados, perdidos. Tu nunca foste feita para mim, pois não, Luna? Murmurou, e mesmo assim, sabia. Não conseguiria esquecê-la. O porto acordava devagar, com o cheiro a café a subir das pastelarias e o Douro a brilhar preguiçosamente sob o sol da manhã. As gaivotas sobrevoavam os telhados vermelhos, e os elétricos deslizavam pelas ruas íngremes como se a cidade respirasse em versos. Luna levantou-se cedo. O hábito de anos de casamento com um homem que começava o dia antes do sol nascente ainda lhe ficara. Mas agora, o silêncio era outro. Não o silêncio pesado de uma casa fria, mas o silêncio bom de quem está sozinha e, finalmente, em paz, pegou numa chávena, preparou café e foi até a janela. Lá fora, a vida acontecia a menos vizinhos, que se cumprimentavam, o som longínquo do rio, a brisa fresca. Fechou os olhos e sorriu. Um dia de cada vez, murmurou. No trabalho, a galeria fervilhava de ideias. Era um espaço moderno, paredes brancas, cheias, de maquetes, tecidos e desenhos. Luna movia-se com calma, decidida, as mãos sempre ocupadas, o olhar concentrado. Ali, ninguém sabia que ela tinha sido esposa de um dos homens mais poderosos de Lisboa. Ali, ela era apenas Luna Andrade, designer de interiores. E isso bastava. Ao fim da manhã, entrou no estúdio um homem de cabelo despenteado, câmara ao ombro e um sorriso que parecia contagiar o ar. Desculpem. Alguém sabe onde posso encontrar a nova designer? Perguntou, com um sotaque leve do norte. Luna levantou os olhos do papel. Sou eu. Perfeito. Ele é. Sorru. Sou. O Gabriel. O fotógrafo que vai tentar capturar tua alma em menos de 5 minutos. Ela arqueou uma sobrancelha. Divertida. Capturar? A minha alma? Parece-me um bocadinho ambicioso. Não. É simples. Basta que olhes para mim como olhas para as tuas criações, riramos dois. E nesse riso, algo se abriu, uma fresta por onde entrou luz. Os dias seguintes foram leves. Gabriel aparecia sempre com uma máquina e um comentário inesperado. Tinha um humor fácil, um olhar sincero e a capacidade rara de ouvir sem julgar. Luna sentia-se confortável, como se o peso da história antiga se tornasse cada vez mais distante. Certa tarde, estavam a organizar o catálogo da nova exposição. Ele pediu-lhe que ficasse junto à janela, o sol a cair sobre o rosto. Fica quieta. Um segundo, o clique da câmara soou e Luna riu. Isso não é justo. Nem posei. É por isso que ficou perfeita, respondeu ele, olhando o visor na fotografia. Luna estava de perfil, os olhos semicerrados pela luz, o cabelo solto, o vestido vermelho como fogo. Parecia feliz.
Parecia viva. A imagem foi escolhida para a campanha principal da galeria, com a frase: "A mulher que aprendeu a sorrir para si mesma, em poucos dias." A foto estava por toda a parte, menos nas redes sociais, em blogs de arte, em revistas locais. Luna não se importou. Era só uma imagem. Ou pelo menos achava que era. Lisboa. Rafael Monteiro estava no escritório do 30º andar. A vista sobre o Tejo quase tão fria quanto ele. Trabalhava sem parar. Reuniões, contratos, números. A rotina era a forma que encontrara de não pensar, até que o telefone tocou. Era o seu assistente. Duarte. Senhor Monteiro. Devia ver isto. Se for mais um relatório, deixe em cima da mesa. Não é um relatório. Duarte colocou o tablet sobre a mesa e tocou no ecrã. Rafael olhou, distraído ao início. E, depois, ficou imóvel. Luna, o coração dele falhou um compasso. Ela estava numa fotografia, vestido vermelho, sorriso aberto, sol no rosto. E ao lado, o nome do fotógrafo. Gabriel Duarte. O estômago apertou-se-lhe. O peito... também? A mulher que aprendeu a sorrir para si mesma. Rafael baixou o tablet devagar. Nos olhos dele, algo acendeu. Um fogo antigo, feito de orgulho e perda. Narrador, em voz suave. Há dores que não se curam com o tempo. Apenas se escondem menos, até que uma imagem, um nome, um sorriso, as desperte. Nessa noite, Rafael ficou no escritório depois de todos saírem. A cidade lá embaixo piscava em milhares de luzes, mas nenhuma conseguia apagar a escuridão que crescia dentro dele. Serviu-se de um copo de uísque e olhou o reflexo no vidro. Um homem de sucesso, de poder. E, ao mesmo tempo, completamente só. Por muito que tentasse enganar-se, a verdade era simples. Ele ainda amava Luna. E o que mais o atormentava não era o amor, era o ciúme. O ciúme de vê-la sorrir para outro viver uma vida que ele nunca lhe deu. Nos dias seguintes, a imagem perseguiu. Nos jornais, nas redes sociais, até nas conversas, no café da empresa. Essa fotógrafa do norte é incrível. A modelo é ainda mais. Rafael fingia não ouvir, mas cada palavra era uma agulha. Até que um dia, sem pensar, chamou o Duarte. Marca uma reunião com a direção da galeria onde ela trabalha. Quero ver a possibilidade de uma parceria artística para os hotéis Monteiro. Senhor. Tem certeza? Tenho. Era uma desculpa, claro, mas o orgulho veste-se de negócios, para esconder o que o coração gritava no porto. Luna começou a reparar em pequenas coincidências. Um representante da Monteiro Group a visitar a galeria. Convites para eventos em Lisboa. Mensagens educadas, formais. Mas com o logótipo familiar, ela sentiu o desconforto crescer. Não queria voltar àquele mundo menos ao homem que confundia amor com controle. Cuidado com poder. Numa noite chuvosa, sentada junto à janela, olhou o reflexo do rio. Gabriel estava lá, ao seu lado, de café na mão. "Estás bem?" perguntou ele. "Sim. Só a pensar em coisas antigas. As antigas são as que mais pesam, não é? Só até aprendermos a dixa, los ira, eleoloa, com ternura. Então, deixa o que passou, passou." Ela quis acreditar. Mas o destino, teimoso como o mar, gosta de devolver o que julgamos ter esquecido. 3 dias depois, recebeu um e-mail. Assunto: Projeto Monteiro, Hotels. Proposta de colaboração. Assinado por Rafael Monteiro. As mãos tremoraram-lhe ligeiramente. Leu 1, 2, 3 vezes. O texto era formal, profissional, mas cada palavra tinha o peso de uma lembrança. Ela respirou fundo. Depois, escreveu a resposta mais simples possível. Aceito discutir a proposta. Cumprimentos. Luna Andrade, narrador. Ela achou que aceitava por orgulho, mas no fundo, havia algo mais forte, menos a necessidade de encarar o que ainda doía, para finalmente deixar de doer. No escritório em Lisboa, Rafael leu a resposta e fechou os olhos. Um sorriso discreto surgiu-lhe nos lábios. Até breve, Luna murmurou. E pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que respirava diferente, como se o mundo voltasse a mover-se em torno de algo que valia a pena. O comboio Lisboa-Porto partia cedo na manhã seguinte. O rio corria ao lado da linha férrea. As gaivotas acompanhavam o movimento e o sol nascia tímido sobre as colinas. Rafael, sentado junto à janela, olhava para a paisagem
com um ar que misturava ansiedade e saudade. Do outro lado, Luna vestia-se lentamente para o encontro. Cabelos soltos, blusa branca, um colar simples. No espelho, viu o próprio reflexo e percebeu que já não era a mesma mulher que deixara Lisboa. Agora, era ela quem decidia o que valia a pena ficar ou partir. Às vezes, o passado não regressa para nos punir. Regressa para testar se, finalmente, aprendemos a amar sem medo. E o destino, esse contador de histórias incansável, preparava o reencontro. Um reencontro que não traria apenas lembranças. Mas a verdade é que ambos fugiram de enfrentar. Porque, por mais que o tempo passe, há amores que não se apagam. Apenas esperam o momento certo para recomeçar. Lisboa parecia mais fria sem ela. Durante meses, Rafael Monteiro tentou preencher o vazio com trabalho, contratos e jantares de negócios. Mas quanto mais crescia o império, mais pequena lhe parecia a vida. Era um homem rodeado de tudo o que se podia comprar, mas sem nada do que realmente importava. A fotografia de Luna ainda o perseguia, no ecrã do telemóvel, nas revistas, até nos sonhos. Às vezes, acordava de madrugada e jurava sentir o perfume dela, o toque leve no pescoço, quando o chamava de teimoso. Mas o que mais doía era a lembrança do olhar dela, menos aquele que um dia o amou sem reservas, e que agora sorria para outro. Naquela manhã de sábado, o telefone vibrou. Senhor Monteiro. A reunião com a Galeria do Porto foi confirmada. Ótimo. Quer que reserve hotel? Não é necessário. Vou ficar no Monteiro Porto. O assistente hesitou. É mesmo boa ideia o senhor tratar disto pessoalmente? Rafael respondeu seco. Há coisas que não se delegam. Duarte. Desligou, e pela primeira vez, em muito tempo, sentiu o coração bater por uma razão que não era o negócio. O comboio Lisboa-Porto partiu ainda antes das 7. A janela refletia-lhe o rosto menos cansado, mais determinado. Lá fora, o país passava em flashes de verde e cinzento. Cada quilômetro aproximava-o daquilo que ele nunca devia ter deixado escapar. Chegou perto do meio-dia. O ar do porto tinha outro sabor. Salgado, úmido, cheio de vida. O Douro corria preguiçoso. Os barcos rabelos ancorados como sentinelas do passado. O carro preto esperava-o à saída da estação. Para onde, senhor? Rafael hesitou um instante. Para a Galeria Duarte e Andrade. O nome soou-lhe estranho. Andrade. O apelido dela. A galeria situou AVC numa rua estreita, com fachadas coloridas e janelas cheias de flores. Rafael saiu do carro, o casaco comprido a bater-lhe nos joelhos. O coração batia rápido demais para um homem que já enfrentara salas de conselho e crises internacionais. Mas nada o preparara para isto. Quando, entre o som dos seus passos, ecoou no chão de madeira. As paredes estavam cobertas de fotografias e projetos de design. No fundo, uma figura inclinava-se sobre uma mesa. Luna, ela levantou o olhar. Por um segundo, o tempo parou. Os olhos encontraramos. Dois mundos que se reconheciam e se temiam. Rafael, disse ela, num tom neutro. Luna, respondeu ele, quase num sussurro. O ar ficou denso. Ela endireitou-se, cruzando os braços. Se soubesse que vinha pessoalmente, teria cancelado a reunião. Se soubesse que ainda me deixava sem palavras, teria preparado melhor o discurso. Um silêncio constrangido. Gabriel apareceu na porta do estúdio, segurando uma máquina fotográfica. És tu o novo cliente? Perguntou, sorridente. Rafael virou-se lentamente. Sim, Rafael Monteiro. Gabriel apertou-lhe a mão, sem perceber o campo elétrico entre eles. Prazer. A Luna fala muito bem do teu grupo. Duvido, respondeu Rafael, com um maior sorriso. Luna lançou-lhe um olhar que cortava. Vamos começar? Durante a reunião, Rafael esforçou-se por manter o tom profissional, mas cada gesto dela menos a forma como prendia o cabelo. O modo como franzia o sobrolho ao concentrar-se era uma provocação silenciosa. Ele queria tocar-lhe, pedir desculpa, dizer o que nunca dissera. Mas tudo o que conseguiu foi um discurso sobre design e identidade visual. Luna, por sua vez, manteve-se firme. Por dentro, tremia. O homem à sua frente era o mesmo, impecável, elegante, seguro menos. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Um cansaço, uma sombra de arrependimento. E isso desarmavia. Quando a reunião terminou, ela recolheu os papéis com calma. Espero que a proposta esteja à altura do vosso padrão. Está melhor,
do que o padrão. Está à tua altura. Ela parou. Olhou-o fixamente. Não uses elogios como desculpas, Rafael. Não estou a elogiar. Estou a constatar um facto. Ela suspirou, exausta daquele jogo. Se não há mais nada. Ah, interrompeu ele. Jantar? Hoje? Noite. Recuso? Não perguntei se aceitavas. Perguntei se tinhas coragem de me ouvir. O olhar dele era intenso, quase suplicante. Ela desviou. Não há nada para dizer. Há tudo o que nunca dissemos. Por um instante, a armadura dela rachou, mas logo se recompôs. Te horas. No restaurante que quiseres. Depois disso, cada um segue o seu caminho. Combinado? O jantar foi no Casa do Rio, um restaurante junto ao Douro. De luz suave e música discreta. Rafael chegou primeiro. Escolheu uma mesa junto à janela, onde o reflexo das luzes do rio fazia o vinho parecer ouro líquido. Quando Luna entrou, o mundo pareceu parar outra vez. Vestia um conjunto simples, mas a elegância vinha-lhe de dentro. O cabelo solto, o perfume leve, o mesmo que o atormentava há meses. Obrigada por vires, disse ele, levantando-se. Não agradeças. Vim porque precisava encerrar isto de vez. Sentaram-se durante alguns minutos, falaram de trabalho, de formações, de viagens. Depois, o silêncio. Ele pousou o copo. Não consigo fingir que isto é só um jantar de negócios. Devias tentar. És bom nisso, Luna. Por que partiste sem lutar? Ela riu. Amarga, porque fui a única que lutou, Rafael. E um dia percebi que estava a lutar sozinha. Ele baixou o olhar. Não era isso que eu queria, mas foi isso que fizeste. Por um instante os olhos dele ficaram marejados menos, mas não chorou. Achei que te estava a proteger, do meu mundo, das minhas pressões, da minha família, e no fim só me protegeste de ti. O narrador sussurra. Há verdades que não se dizem para não doer. Mas quando o amor morre, o silêncio já não serve de remédio, serve de túmulo. O jantar terminou em silêncio. Quando saíram, o ar estava úmido. O cheiro, a chuva pairava no ar. Rafael caminhou ao lado dela, sem tocar. No cais, o rio refletia as luzes douradas, e o vento jogava com o cabelo dela. Ainda pensas em mim? Perguntou ele, num tom quase infantil. Luna parou. Penso no que podia ter sido, mas isso não é o mesmo que pensar em ti. E esse fotógrafo, é ele quem te faz sorrir? Agora, não te interessa. Não te interessa. Interessa-me tudo o que te envolve. Ela deu um passo para trás. O ciúme não é amor, Rafael. Não é ciúme. Mentiu. Ele. Então, o que é? É medo de nunca mais te ter. A voz dele quebrou no fim. E pela primeira vez, Luna viu o homem por trás do império. Não o bilionário, mas o ser humano. E isso doeu mais do que todas as discussões. No dia seguinte, ela acordou com a sensação de que o passado estava à espreita em cada esquina. Rafael, por outro lado, não conseguiu dormir. Passou a madrugada a pensar no que ela dissera. Só me protegeste de ti. E percebeu que, talvez, toda a sua vida tivesse sido isso. Uma fortaleza erguida contra sentir demais. Sol nascia sobre o Douro, quando ele decidiu algo. Não ia desistir. Não desta vez. O orgulho constrói muros. O amor. Pontes. E entre o Porto e Lisboa. Duas almas começavam a perceber que o caminho de volta é o mais difícil. Menos. Mas também o único que vale a pena. Durante dias, o nome dela tornou-se um eco dentro de Rafael. Cada reunião, cada chamada, cada decisão importante, tudo perdia cor quando a lembrança de Luna voltava. Insistente, teimosa, como o som do mar a bater nas rochas. Desde o jantar, não conseguia pensar noutra coisa, a forma como ela o enfrentara com serenidade, a frieza disfarçada que escondia a dor. É aquele olhar, o mesmo que um dia o fez acreditar que o amor podia redimir até o mais orgulhoso dos homens. Mas agora ela estava diferente. Mais forte. Mais bela? Talvez. E essa força era precisamente o que o desarmava. Ele dissera a si mesmo que viera ao Porto por negócios. Mas a verdade já não podia ser negada. Tinha voltado por ela. Na galeria, Luna tentava fingir normalidade. As semanas seguintes foram um desfile de propostas, reuniões, e-mails. A Monteiro Group insistia em manter o contato.
Primeiro por questões técnicas, depois logísticas, e pouco a pouco, a presença de Rafael começou a infiltrar-se de novo na rotina dela menos educada, controlada, mas constante. Um dia, recebeu um telefonema do assistente dele. A exposição de arte no Hotel Monteiro abre na próxima sexta. O Sr. Monteiro gostaria de que a Sra. Andrade estivesse presente. Ela hesitou, não sei se é apropriado. Ele insiste que é essencial. O projeto é tanto seu como dele. Suspirou. Sabia que seria impossível evitá-lo para sempre. E, talvez, uma parte desse, a parte que ainda o amava em silêncio, quisesse mesmo vê-lo. A noite da inauguração chegou com o céu coberto de nuvens. O Hotel Monteiro Porto estava iluminado, luxuoso, cheio de convidados, artistas, políticos, curiosos. Os lustres brilhavam como estrelas. Luna entrou sozinha, vestindo um vestido preto de seda, simples, mas elegante. Os olhares voltaram-se. Ela parecia uma obra de arte, entre tantas expostas. No fundo do salão, Rafael observava menos o fato cinzento claro, a gravata preta. O olhar dele saguaia como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Quando ela se aproximou para cumprimentá-lo, ele inclinou-se ligeiramente. Luna, Rafael, estás deslumbrante. E tu, previsível, respondeu ela, sorrindo de canto. Ele riu. Baixinho. Não mudaste. Mudei, sim. Só tu é que ainda não percebeste. Enquanto a noite avançava, o salão enchia-se de música e risos. Ela conversava com outros artistas e ele, de longe, observava. Cada vez que via alguém aproximar-se demais, sentia o peito apertar. O narrador descreve, em voz baixa, o ciúme, quando nasce de amor, é fogo. Quando nasce de orgulho, é veneno. Um jornalista pediu uma foto dos dois juntos. A dupla criativa do projeto. Ela hesitou, mas aceitou por educação. Rafael colocou a mão nas costas dela, menos um gesto breve, profissional menos. Mas o toque acendeu memórias que ambos tentavam enterrar. O flash disparou. Por um segundo, voltaram a ser o casal de antes menos, aquele que o tempo. Os erros e o silêncio separaram. Mais tarde, na varanda do hotel, ela saiu para respirar. O Douro brilhava lá embaixo, e a brisa fria tocava-lhe o rosto. Ouviu passos atrás de si. Posso? Perguntou Rafael, aproximando-se. Ela não respondeu. Ele ficou ao lado, em silêncio, olhando a cidade. Sabes o que me disseram hoje? Começou ele, com um meio sorriso. Que os teus projetos têm alma. E o que é que tu achas? Acho que é verdade. E que essa alma era o que faltava na minha vida. Ela virou-se devagar. Não tentes poetizar a culpa, Rafael. Não é culpa, é reconhecimento demasiado tarde, talvez, mas o tempo não muda o que o coração sente. O silêncio prolongou-se. Lá embaixo, o som distante do rio parecia acompanhar o compasso das respirações. Rafael deu um passo à frente. Deixa-me pelo menos tentar reparar o que destruí. E se eu não quiser? Então prometo que aprendo a daxar-te-ir. A sinceridade na voz dele abalou-a, mas ela manteve-se firme. Não quero promessas, quero paz. E saiu deixando-o sozinho, sob a chuva fina que começava a cair. Durante os dias seguintes, Rafael não a procurou, mas o destino, cúmplice, arranjou forma de os aproximar outra vez. Um sábado de manhã, enquanto Luna fotografava objetos para uma nova coleção, um imprevisto aconteceu. Uma peça de cristal caiu e partiu-se, espalhando estilhaços pelo chão. Ela cortou a mão ao tentar limpar. Gabriel correu a socorrê-la, mas foi Rafael quem entrou de repente, vindo de uma visita ao local para um novo investimento. Que se passou? Perguntou, alarmado. Nada grave, respondeu ela, tentando esconder a dor. Mostra-me. Ele aproximou-se. Segurou-lhe a mão com delicadeza. Os dedos dele eram quentes, firmes. Quando viu o sangue, pegou no lenço e enrolou-o cuidadosamente por um instante. Ficaram assim, próximos demais. O ar pesado, as respirações cruzadas. Ainda sabes cuidar, murmurou ela. Nunca deixei de querer cuidar de ti. Os olhos encontraram-se. Um silêncio denso, cheio de tudo o que não podiam dizer. Gabriel tosse, quebrando o momento. Eu trato disso. Luna retirou a mão rapidamente. Obrigada, Rafael.
Não tens de agradecer. Foi o mínimo que podia fazer. Mas dentro dele, algo se reacendera naquela noite. Sozinho no quarto do hotel, Rafael olhou o reflexo no espelho. O homem que o encarava já não era o bilionário confiante de antes. Era alguém dividido entre o orgulho e o arrependimento. Pegou no telemóvel, hesitou e escreveu: Ainda penso em ti, N, ou como antes. Mas como devia ter sido, N, o envio. Guardou a mensagem nos rascunhos e fechou os olhos. Do outro lado da cidade, Luna tentava concentrar-se, mas o coração insistia em recordar o toque dele, o olhar preocupado. Gabriel percebeu, ainda te afeta. Não é? Afetar não é o mesmo que querer de volta. Mas às vezes o coração não entende a diferença. Ela sorriu tristemente. O meu está a aprender. Dias depois, Rafael convidou-a para rever o projeto final. Ela aceitou. Encontraram-se na suíte panorâmica do hotel, onde seriam exibidas as novas obras. A luz dourada do entardecer entrava pelas janelas. Rafael falava dos detalhes, mas o olhar dele fugia sempre para o rosto dela. Sabes o que é mais estranho? Disse ele. De repente. Tudo mudou. Mas contigo aqui, parece que o mundo voltou a fazer sentido. Não digas isso. Por quê? Porque não quero voltar atrás. E se não for voltar atrás? E se for começar de novo? Ela desviou o olhar, os olhos brilhando. Não existe de novo para quem não soube valorizar o antes, o narrador. Em voz lenta, quase sussurrada. Ela falava com a razão. Ele escutava com o coração. E entre os dois, o tempo esperava para decidir quem cederia primeiro. De repente, um trovão ecoou. A chuva começou a cair forte, batendo nos vidros como um tambor. A eletricidade falhou por alguns segundos, e a sala mergulhou numa penumbra dourada. Luna suspirou. Parece que até o céu quer drama. Talvez o céu saiba que esta história ainda não acabou. Ela sorriu, involuntariamente. Sempre a falar em metáforas. Sempre a falar contigo. A tensão era palpável. Rafael deu um passo à frente. Luna recuou, mas o corpo ficou imóvel. Ele levantou a mão hesitante e tocou-lhe uma mecha de cabelo. Sentes? Murmurou. Sinto. E é por isso que preciso ir. Mas ele segurou-lhe o braço, com cuidado. Diz-me só uma coisa. Ainda há algo aqui? Ela olhou-o por longos segundos, e em vez de responder, afastou-se. As lágrimas brilhavam-lhe nos olhos. Boa noite, Rafael. Saiu sem olhar para trás, e pela primeira vez, ele não tentou impedi-la. No dia seguinte, Rafael cancelou todos os compromissos e partiu para Lisboa. Disse a si mesmo que precisava de espaço, mas o que realmente precisava era de tempo. Tempo para compreender que o amor não se conquista com poder, mas com entrega. No comboio, olhou o Tejo pela janela e pensou: talvez o problema nunca tenha sido ela. Talvez sempre tenha sido eu. Enquanto isso no porto, Luna voltava ao trabalho, mas o coração estava inquieto. O ciúme de Rafael tinha ali mostrado o quanto ainda o afetava, e isso assustava menos a. Nessa noite, caminhou até a margem do rio. O vento frio envolvia, e o som da água parecia sussurrar respostas que ela não queria ouvir. Talvez amar não seja esquecer o passado, mas aprender a não o temer. Lisboa dormia quando Rafael, sozinho no escritório, abriu novamente a fotografia de Luna, menos aquela da exposição. O vestido vermelho. O sorriso. Encostou-se na cadeira e murmurou: não sei se ainda posso ter-te, mas sei que nunca deixei de te amar. E pela primeira vez, o homem que controlava tudo, que nunca se curvava a ninguém, chorou. O orgulho é a armadura dos que têm medo de sentir. O desejo é o castigo dos que sentem demais. E entre ambos, há um amor que resiste menos, mesmo quando tudo parece perdido. Lisboa acordava sob uma névoa leve. O Tejo refletia tons de cinzento e prata, e o ar cheirava a chuva antiga e promessas por cumprir. No topo da cidade, Rafael Monteiro observava a paisagem da varanda do seu apartamento. O sol ainda não nascera, e ele já estava de pé, menos café na mão. Coração inquieto. Tinha regressado há uma semana, mas a mente continuava no porto. Tudo o que via lembrava-lhe Luna, menos as ruas estreitas. O som das gaivotas, o perfume de flores molhadas. Cada vez que tentava afastar o nome dela, voltava com mais força. Era como se o destino lhe sussurrasse: ainda não acabou. Mas Rafael não era o mesmo homem. Desde aquela noite no hotel, algo nele se quebrara. Uma barreira invisível, feita de orgulho e medo.
Pela primeira vez, começou a ver o que nunca quis ver. O próprio reflexo, sem as máscaras. E o que viu doeu. Viu um homem que usou o poder para esconder o medo de não ser suficiente. Viu alguém que amou mal porque não sabia amar de verdade. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho como sempre. Mas a diferença era sutil. Agora, ouvia mais, falava menos, deixava espaço para o silêncio. O assistente, Duarte, reparou. Senhor Monteiro, está tudo bem? Está em su a tentar fazer as coisas de forma diferente. Diferente? Como? Com menos pressa e mais verdade. Duarte sorriu, surpreso. Nunca pensou ouvir aquilo do homem que vivia a correr contra o tempo. Entretanto, no porto, Luna também tentava reencontrar equilíbrio. Trabalhava no novo catálogo da galeria. Fazia caminhadas a Beira-Rio e almoçava com Gabriel, que se tornara um amigo próximo. Mas no fundo, algo permanecia suspenso menos como uma nota musical que nunca chega a resolver. Gabriel percebia, certa tarde enquanto fotografava uma instalação, perguntou: "Ainda pensas nele?" Luna suspirou. Pensar é diferente de querer de volta. E qual das duas coisas te dói mais? Ela ficou em silêncio. Depois respondeu baixinho: "As duas", numa sexta-feira chuvosa. Luna recebeu um convite inesperado. Inauguração da Fundação Monteiro para Jovens Artistas. Lisboa, direção: Rafael Monteiro. O primeiro instinto foi ignorar, mas o nome da fundação chamou-lhe a OTEM, o para Jovens Artistas. Era um projeto que sempre sonhara realizar. E, se ele realmente o criara, significava que algo tinha mudado. Passou o fim de semana a pensar. E na segunda-feira, apanhou o comboio para Lisboa. Não para o ver, mas para descobrir se o homem que partira dela era capaz de algo que não fosse orgulho. Lisboa estava dourada naquela tarde. O sol refletia nas fachadas antigas e o vento trazia o cheiro do rio. A fundação localizava-se num edifício restaurado, cheio de luz e janelas amplas. Lá dentro, jovens pintavam, esculpiam, criavam. E no meio do movimento estava Rafael, sem fato, sem gravata, de camisa dobrada nos braços. Quando a viu, o tempo parou. "Luna!" Ela cruzou os braços, séria. "Então, é verdade." "Sim", respondeu ele, quase tímido. "Queria fazer algo que não fosse apenas sobre mim." O olhar dela suavizou-se por um instante. "Isto é bonito, Rafael. Não tão bonito quanto o que perdi." Ela desviou o olhar, mas o coração vacilou. A sinceridade na voz dele era diferente. Sem manipulação, sem prepotência. Pela primeira vez, Rafael Monteiro parecia humano. Durante horas, ela percorreu o espaço, observando os jovens artistas. Rafael acompanhava, sem tentar aproximar-se demais. Falava pouco, deixava que ela visse. O orgulho que antes o definia parecia agora transformado em calma e respeito. Ao final da tarde, sentaram-se num banco de madeira, perto do pátio. O sol descia devagar, e o som de risos ecoava ao longe. Luna respirou fundo. "Sabes, eu nunca te odiei." Rafael virou-se, surpreso. "Não?" "Não. Só me odiei por ter acreditado que te podia mudar. E tinhas razão. Ninguém muda ninguém. A mudança só acontece quando a dor se torna insuportável." Ela olhou-o nos olhos. "E a tua dor tornou-se insuportável desde o dia em que percebi que te perdi." O silêncio que se seguiu não era mais pesado. Era um silêncio de reconhecimento, de duas almas que finalmente se viam, sem barreiras. Nos dias seguintes, Luna ficou em Lisboa. Trabalhou como consultora no design da fundação, algo que Rafael sugeriu, mas não impôs. Era diferente vê-lo assim, a ouvir, a ceder, a confiar. Às vezes trocavam olhares que diziam mais do que palavras. Uma tarde, enquanto ajustavam a iluminação de uma sala, ficaram lado a lado. Ela esticou-se para alcançar o interruptor, e ele instintivamente segurou a escada. "Cuidado. Cuidado. Ainda achas que preciso de proteção?" "Não. Só não quero ver-te cair outra vez." A resposta dele soou quase simbólica. Ela desceu, devagar, o rosto a poucos centímetros do dele. "Já não sou a mesma." "Eu também não." "Veremos", disse ela, e afastou-se. Mas o coração, esse já sabia o que os lábios ainda negavam. No fim de semana, a fundação organizou um evento com os artistas locais. Luna ajudou a preparar tudo,
Mas no meio da correria, um pequeno acidente mudou o rumo do dia. Um dos cabos da iluminação soltou-se, e Luna, ao tentar segurar, desequilibrou-se. O barulho fez todos virar-se, e Rafael foi o primeiro a correr seguro-a antes que caísse. O corpo dela encaiçou no dele como se o tempo não tivesse passado. Por um segundo, o mundo inteiro desapareceu. Só o som do coração dos dois permaneceu. "Estás bem?" perguntou ele, ofegante. "Sim, acho que sim." Mas os olhos dela tremiam, e os dele ardiam. "Não devias estar aqui", murmurou ela. "Não consigo estar noutro lugar." E antes que ela respondesse, ele aproximou-se mais. Não foi um beijo. Foi quase. Um segundo suspenso no tempo. Desejo, medo e saudade, misturados numa respiração. Ela afastou-se, tremendo. "Não, Rafael. Ainda. Oh, não vou forçar-te", disse ele, com voz baixa. "Mas também não vou desistir." Naquela noite, choveu. Luna voltou para o pequeno hotel onde estava hospedada. Deixou o cabelo solto, sentou-se na varanda e olhou a cidade. O coração estava em guerra. Amava menos o menos. Sabia disso menos, mas o medo ainda morava nela. E se ele voltar a ser o mesmo? E se eu me perder? De novo, nem quanto. Isso Rafael estava no escritório da fundação. Escrevia no diário. Algo que nunca fizera antes. Ela é o espelho da minha redenção. Se um dia me perdoar, não quero que seja por pena. Quero que seja porque, finalmente, me tornei digno dela. Fechou o caderno e sorriu. Pela primeira vez, amava menos, a de forma livre, sem tentar possuí-la, apenas desejando vê-la feliz. Na manhã seguinte, o destino menos como sempre, decidiu intervir. Um dos jovens da fundação teve um acidente de moto, e Rafael foi imediatamente ao hospital. Luna, ao saber, foi também. Encontraram-se no corredor, ambos tensos e aflitos. O rapaz, Tiago, estava bem, mas a situação serviu de espelho. A vulnerabilidade, o medo, o valor do que realmente importa. Depois de o visitarem, ficaram parados à porta do hospital. O céu cinzento começava a abrir, revelando um sol tímido. "Sabe o que pensei quando o vi ali deitado?" disse Rafael. "O quê?" "Que a vida é curta demais para perder tempo com orgulho." Luna sorriu, cansada. "Demoraste a perceber." "Mas percebi." Ele deu um passo à frente. "Desta vez quero fazer tudo devagar, sem promessas, sem pressa." "Devagar? Devagar? Talvez eu aceite. Isso basta." E o que se seguiu não foi um beijo, mas um olhar, longo, profundo, cheio de esperança contida. Um olhar que dizia: "Ainda não é o fim." Nos dias seguintes, começaram a trabalhar juntos, de forma natural. Rafael deixava bilhetes discretos na secretária dela. "Bom dia, Sol. Não te esqueças de sorrir." Luna fingia irritar-se, mas guardava cada papel num caderno secreto. Aos poucos, o medo começou a perder força. Uma noite, enquanto caminhavam juntos pela beira do rio, Rafael parou. "Posso perguntar-te algo?" "Depende. Ainda acreditas em nós?" Ela respirou fundo. "Acredito. Acredito, mas tenho medo." "E se eu disser que também tenho? Então talvez possamos ter medo juntos." Ele sorriu. E dessa vez, o riso dela acompanhou. O Douro corria em silêncio, e as luzes refletiam-se como pequenas promessas no escuro. O amor verdadeiro não é a ausência de medo. É a coragem de continuar, mesmo tremendo. E naquela noite entre o amor e o medo, dois corações começaram, finalmente, a aprender o que é amar sem fugir. As semanas seguintes foram calmas. Uma calmaria rara, quase frágil. Luna continuava em Lisboa, ajudando no projeto da Fundação Monteiro. O trabalho com Rafael fluía de forma natural. Ele, diferente do homem que conhecera antes, mostrava paciência, escutava, perguntava e, acima de tudo, respeitava. De manhã, encontrávamos na cafetaria ao lado da fundação. Ela pedia sempre cappuccino. Ele, café duplo. Falavam sobre arte, arquitetura, livros, ria de pequenas coisas. E quando se despediam, havia sempre um olhar demorado, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. "Talvez o amor verdadeiro não precise ser gritado", sussurrava o narrador. "Basta ser sentido menos como o vento que passa e deixa o corpo quente por dentro." Mas a vida, como o mar,
raramente permanece calma por muito tempo. Esse vezes, o passado volta não por acaso menos, mas para testar se o presente é forte o suficiente. Numa manhã cinzenta, Luna chegou à fundação mais cedo. A sala principal estava vazia, o som da chuva suave batendo nos vidros. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes vindas do escritório de Rafael. Não pode simplesmente apagar o que fizemos, dizia uma voz feminina, firme, fria. Luna parou, reconheceu o tom, um tom que lhe deu arrepios. Abriu discretamente a porta e viu. Rafael estava de pé, tenso, diante de uma mulher alta, elegante, de cabelos pretos e olhar cortante. Helena, dizia ele, contido, isto acabou há muito tempo. Acabou para ti, talvez, mas não para mim. Sinceramente, não acredito que a tua nova santa artista saiba quem tu realmente és. Luna Conrelo Helena. O nome soava como um fantasma. Ela lembrava-se menos a assessora, a mulher que há anos circulava pelo mundo de Rafael, sempre demasiado próxima. Aquela de quem, no fundo, sempre desconfiara. Rafael respirou fundo. Não voltes a envolver o nome dela nisto. Então agora defendes outra? Que romântico. Zombou Helena. Helena, sai. Não antes de me ouvires. Ela aproximou-se, o olhar duro. Sabes bem o que te pode acontecer se eu falar. Luna recuou devagar, o coração acelerado. Saiu antes que percebessem a sua presença. Mas as palavras ecoavam na cabeça como tiros. Sabes bem o que te pode acontecer se eu falar. Durante o resto do dia, mal conseguiu concentrar-se. As imagens voltavam uma e outra vez. Rafael e Helena. Segredos. Ameaças. Quando o encontrou mais tarde, ele parecia normal. Demasiado normal. Falou-lhe sobre o andamento da obra, fez piadas, ofereceu-lhe café. Mas Luna via o nervosismo nos gestos, o olhar que desviava, o toque inquieto no relógio. Está tudo bem? Perguntou ela, por fim. Claro, respondeu ele. Rápido demais. De certeza. De certeza. Mas a certeza dele não convenceu ninguém, nessa noite. Luna ficou acordada até tarde, o som da chuva misturando-se com os pensamentos. Pegou no telemóvel, abriu o navegador e pesquisou. Rafael Monteiro, Helena Costa, Monteiro Group. As manchetes antigas apareceram rapidamente. Escândalo financeiro abala Grupo Monteiro. Diretora de marketing envolvida em acusações de corrupção. O artigo tinha anos, mas o nome estava lá. Helena Costa. O mesmo nome. Luna sentiu um nó no estômago. Lera que o caso fora abafado, que Rafael nunca fora formalmente acusado, mas que a investigação desaparecera subitamente. Na altura, ela não prestara atenção. Agora tudo fazia sentido. O narrador, em tom grave, comenta. A verdade é como a maré. Pode recuar, mas volta sempre. E quando volta, traz tudo o que o tempo tentou esconder. No dia seguinte, Luna foi direta. Esperou que Rafael estivesse sozinho e entrou no escritório. Ele levantou os olhos, surpreso. Podemos falar? Claro. Ela fechou a porta. Quem é Helena? O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael empalideceu. Onde ouviste esse nome? Não interessa. Só quero saber a verdade. Ele passou a mão pelos cabelos, tenso. É uma história antiga, Luna. Não tem nada a ver contigo. Tudo o que te envolve tem a ver comigo agora. Respondeu ela. Firme. Não quero que penses mal. Eu fiz coisas de que não me orgulho. Luna manteve-se calada, esperando. Helena e eu trabalhamos juntos durante anos. Ela era diretora de marketing. Tivemos um caso breve. Depois do divórcio, ela desviou o olhar, o coração apertado. E depois ela envolveu-se num esquema de subornos. Eu descobri tarde demais. Denunciei-a. Mas, para proteger o nome da empresa, aceitei parte da culpa. E escondeste tudo? Sim? O silêncio prolongou-se. Ela cruzou os braços. E, agora, ela voltou. Sim. Está a tentar usar o passado contra mim. Luna deu um passo para trás. E se ela tiver razão? E se há mais que não disseste? Não há, disse ele, olhando-a nos olhos. Podes não acreditar, mas tudo o que quero agora é viver limpo. Contigo. Ela queria acreditar, mas o medo voltava menos, aquele medo antigo de confiar,
e ser ferida outra vez. Nos dias seguintes, as coisas entre eles tornaram-se frias. Rafael tentou aproximar-se, mas Luna ergueu muros. Falavam apenas de trabalho. Os olhares, antes cheios de ternura, tornaram-se distantes. Uma noite, depois de todos saírem, Rafael ficou sozinho na fundação. Helena apareceu novamente. Ainda a tentas convencer de que és o homem perfeito? Não tens nada que aparecer aqui. Tenho tudo. A imprensa adoraria saber como realmente conseguiste os fundos iniciais da tua empresa. Já chega, Helena. Dá-me o que é meu. E desapareço. O que queres? A tua atenção, Rafael. Ou talvez o que ela tem. Ele fechou os punhos. Sai daqui antes que te arrependas. Mas Helena sorriu. Sabes o que é o mais irônico? Ela acredita em ti, ainda. Mas eu posso mudar isso. No dia seguinte, Luna recebeu uma mensagem anônima. Uma fotografia, Rafael e Helena, juntos num restaurante, há anos. E um texto. Os segredos nunca desaparecem. Cuidado com quem confias. O mundo dela desabou por um instante. Voltou a sentir-se pequena, enganada, usada. O velho medo de amar levantou-se com força. Quando Rafael chegou à fundação, encontrou-a de pé, à porta do escritório. É isto o teu passado que não tem nada a ver comigo? Perguntou, mostrando o telemóvel. Ele empalideceu. Onde encontraste isso? Não interessa. Só quero saber uma coisa. Há mais fotos assim? Há mais verdades que ainda não contaste? Luna, isso é manipulação. Ela quer separar-nos. E está a conseguir. A voz dela quebrou. Não consigo viver sempre à espera da tua próxima mentira. E saiu. Antes que ele conseguisse responder, durante dias, Rafael tentou contactá-la. Mensagens, chamadas, e-mails, nenhuma resposta. O trabalho na fundação ficou suspenso. O edifício parecia vazio, como se a ausência dela tivesse apagado as cores. Helena reapareceu mais uma vez, triunfante. Vês, o amor é o teu ponto fraco, Rafael. E a tua ruína será subestimar-me, respondeu ele, frio. Dessa vez, foi ele quem entregou os documentos que provavam o envolvimento dela em fraudes recentes. A polícia tratou do resto. Mas a vitória sabia amarga menos porque, apesar de se livrar do fantasma, perdera o coração que lhe dava sentido. No porto, Luna tentava esquecer, mas a verdade é que o amor não se esquece, menos apenas se transforma. Havia raiva, mágoa, mas também saudade. Lembrava-se de como ele segurara a sua mão, de como a olhava com sinceridade. E no fundo, temia estar a castigá-lo por erros antigos, não pelos de agora. Uma noite, enquanto arrumava os papéis do projeto, encontrou algo na pasta dele. Uma carta, nunca enviada. Reconheceu a caligrafia. Luna, não sei se algum dia acreditarás em mim, mas tudo o que construo agora é para provar que o amor pode ser limpo, mesmo vindo da lama. Eu não sou o homem que te magoou. Sou o homem que aprendeu o preço da tua ausência. Se um dia quiseres ver quem realmente me tornei, estarei à tua espera, não como o bilionário que te perdeu, mas como o homem que finalmente aprendeu a amar. Luna leu e chorou. Não de dor, mas de libertação. 2 dias depois, voltou a Lisboa. Chegou à fundação, ao fim da tarde. Rafael estava sozinho, sentado na escadaria de mangas dobradas, o olhar perdido. Quando a viu, levantou-se lentamente. Não pensei que voltasses. Nem eu. Ela aproximou-se. Li a tua carta. Não devia ter ficado contigo. Devia, sim, disse ela, sorrindo com os olhos marejados. Porque nela está o homem que eu sempre quis ver. O silêncio foi longo. E depois, sem palavras, ela deu um passo à frente. Ele hesitou, menos medo. Incredulidade menos. Mas ela teceu-lhe o rosto, devagar. Desta vez, não prometas nada, sussurrou. Sussurrou, apenas fica. E ele ficou. O beijo veio depois, lento, intenso, cheio de memórias e perdão. A chuva começou a cair, suave, como uma bênção sobre o reencontro. O passado não esquece menos. Mas o amor verdadeiro, também não. E quando ambos se encontram, não é para se destruírem, mas para se libertarem. Porque perdoar não é apagar o que foi, é escolher seguir, mesmo sabendo que o coração pode voltar a doer. Lisboa acordava banhada por uma luz dourada e suave. O ar era morno,
e o tejo brilhava como uma promessa cumprida. Na varanda da fundação, Luna e Rafael partilhavam o primeiro café juntos depois de muito tempo, sem pressa, sem máscaras. Ela falava do novo projeto. Ele ouvia, sorrindo de vez em quando, como quem ainda não acredita que a vida lhe devolveu o que achava perdido. Sabes o que mais me assusta? Perguntou ela, mexendo o café. O quê? A calma. Por quê? Porque sempre que o mundo fica calmo demais, algo acaba por acontecer. Ele pousou a chávena, olhou para o céu. Então, que aconteça. Desta vez, estamos juntos. O narrador sussurra. Há momentos em que o amor parece imune ao tempo, e os corações respiram ao mesmo ritmo, menos até que o destino, curioso e teimoso, decide testar a força do que nasceu das cinzas. Os dias seguintes foram simples, mas cheios. Trabalharam lado a lado. Riram, discutiram pequenos detalhes. Partilharam almoços apressados e longas conversas ao entardecer. À noite, caminhavam juntos pela beira do rio, falando de tudo e de nada. Luna descobria um Rafael novo, menos mais leve, mais humano. Ele, por sua vez, via nela a mulher que sempre esteve ali, mas que o orgulho dele não deixava ver. Uma noite, sentados no miradouro de Santa Catarina, olharam o pôr do sol. A cidade estende-se à frente deles, como um quadro. Rafael passou o braço em volta dela. Nunca pensei voltar a sentir-me em casa. Lisboa sempre foi a tua casa. Não falo da cidade, respondeu ele, olhando-a. Falo de ti. Ela riu baixinho, encostando a cabeça ao ombro dele. Por um instante, o tempo pareceu parar. Mas, como sempre, o destino tem o hábito cruel de sussurrar quando tudo parece perfeito. Uma tarde, enquanto revisava documentos da fundação, Luna recebeu uma carta, sem remetente. A caligrafia era familiar, e o coração dela apertou-se antes mesmo de abrir. O papel trazia apenas uma frase. Ainda te deves lembrar do que deixaste para trás no porto. Dentro do envelope, havia uma fotografia antiga menos ela, mais nova, com um homem. Um homem que Rafael nunca conheceu. O sangue gelou-lhe. Aquela imagem era de há 5 anos. Antes de conhecer Rafael, mas não era apenas um passado romântico. Era algo mais profundo, mais doloroso. O homem da fotografia chamava-se Daniel, e fora, o seu noivo, morrera num acidente que Luna nunca conseguiu superar totalmente, e que sempre escondeu, por medo de ser definida por isso. Mas agora, o passado voltava, e não vinha sozinho. Na manhã seguinte, Rafael notou o olhar distante dela. Estás bem? Perguntou, pousando a mão na dela. Sim. Só cansada. Não parece só cansada. Não é nada, prometo. Ele quis insistir, mas conteve-se. Aprender a respeitar o silêncio dela, mesmo que esse silêncio lhe doesse. Mas nos dias seguintes, Luna ficou diferente. Mais calada, mais distraída. Rafael começou a sentir o medo antigo voltar. O medo de a perder outra vez. Certa noite, ela saiu para caminhar sozinha. O ar estava frio e o vento trazia o cheiro a chuva. Rafael, preocupado, esperou, até que não resistiu, e foi atrás dela. Encontrou-a no cais, sentada num banco, com o olhar fixo nas luzes do rio. Na mão, a fotografia. O que é isso? Perguntou, aproximando-se. Ela sobressaltou-se, guardando o papel. Nada importante? N. Ou mintas. Por favor, Rafael. Não agora. Mas ele insistiu. Se há algo que te preocupa, quero saber. Ela respirou fundo. Não é sobre nós. É sobre quem eu era antes de ti. Ele sentou-se ao lado em silêncio e esperou. Luna tirou a fotografia do bolso. O nome dele era Daniel. Rafael Olo. Teu Ireme. Oh, meu noivo, respondeu ela, com voz trêmula. O silêncio caiu como uma lâmina. Ela continuou. Morreu num acidente. Estávamos juntos há anos. Íamos casar-nos. E eu nunca consegui despedir-me. Rafael ficou imóvel. Não sabia o que dizer. Ela olhava para o rio, os olhos cheios de lágrimas. Quando te conheci, pensei que o amor fosse um refúgio. Mas no fundo, acho que sempre tive medo de amar, outra vez. De perder outra vez. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Não precisas de justificar nada. O passado faz parte de quem somos. Mas nunca te contei. Devia ter contado. Não. Devias ter vivido o luto no teu tempo. E eu devia ter esperado. Mesmo sem saber.
Luna virou-se para ele, surpresa. Não estás zangado? Como poderia estar? A dor não é traição, Luna. Só prova que sabes o que é amar. E naquele instante, ela chorou. Não por tristeza, mas por alívio. Rafael abraçou-a. E ficaram ali, sob o mesmo céu, que testemunhara todas as fases do amor deles. O orgulho, o ciúme, o perdão. E agora, a verdade. No dia seguinte, Luna contou-lhe tudo. Como conhecera Daniel. Como o perdera. Como fugira do porto para tentar recomeçar. Rafael ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando ela terminou, ele apenas disse: Sabes o que mais admiro em ti? O quê? A forma como continuas, mesmo partida, continuas. Ela sorriu entre lágrimas. E tu? Eu estou apenas a aprender contigo. As semanas seguintes foram de uma paz inesperada. O passado, agora exposto, parecia finalmente perder o poder. Trabalhavam juntos durante o dia e à noite jantavam no pequeno apartamento dela, cozinhando e rindo como adolescentes. O amor deles amadurecera menos mais sereno, mais cúmplice. Mas como sempre, o mundo não se move em linha reta. Uma tarde, um jornalista apareceu na fundação. Tinha nas mãos uma pasta com documentos. Senhor Monteiro gostaria de uma declaração sobre a senhora Luna Andrade. Rafael franziu o ceño. Desculpe? Há rumores de que ela está ligada a um antigo caso de fraude no porto. Temos provas de que o seu antigo noivo, Daniel Vasquez, era suspeito de desvio de fundos da empresa onde trabalhava. O chão pareceu desabar sob os pés de Rafael. E daqui? Disse, controlando-se. O homem insistiu. As pessoas têm direito de saber se o vosso projeto está envolvido com escândalos antigos. Rafael agarrou o jornalista pelo braço. Sai. Agora o jornalista recuou, ameaçando publicar, mas Rafael já sabia o que isso significava. O passado de Luna ia ser exposto, e de forma cruel. Nessa noite, ele foi até a casa dela. Luna estava na varanda, a ler. Quando o viu, percebeu, logo. Que aconteceu? Imprensa. Vão publicar algo sobre o Daniel. Ela empalideceu. O quê? Que ele estava envolvido em fraude. Que tu sabias. Isso é mentira. Eu sei, respondeu ele, aproximando-se. Mas eles não querem saber da verdade. Querem sangue. Luna sentou-se, as mãos trêmulas. Não aguento. Outra vez. Não depois de tudo. Rafael ajoelhou-se diante dela. Olha para mim. Ela levantou os olhos, marejados. Desta vez, eu fico, disse ele, com firmeza. Não importa o que digam, o que escrevam, não te vou deixar enfrentar isto sozinha. E cumpriu, nos dias seguintes. Rafael usou toda a sua influência para proteger Luna, mas não com arrogância, menos com dignidade. Deu entrevistas. Defendeu-a, apresentou documentos que provavam que ela não tivera qualquer envolvimento. A imprensa tentou distorcer, mas a verdade prevaleceu. E pela primeira vez, o nome Monteiro não foi símbolo de poder, mas de lealdade. Luna viu tudo em silêncio, emocionada. Por que fazer tanto por mim? Perguntou-lhe. Um dia, ele sorriu, cansado, mas sereno. Porque quando eu precisei de redenção, tu acreditaste que eu podia mudar. Agora é a minha vez de acreditar em ti. Ela aproximou-se, tocou-lhe o rosto. Tu já não és o homem que conheci. E tu já não és a mulher que fugiu. O narrador sussurra. O amor. Quando sobrevive à verdade, torna-se indestrutível. Porque quem se ama apesar das sombras, aprende a reconhecer a luz. Alguns dias depois, subiram juntos ao terraço da fundação. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Lisboa dormia, e o Tejo corria silencioso. Luna encostou-se a ele. Sabes que é curioso? Perguntou ela. Durante muito tempo, temi que o passado me perseguisse. Mas agora, percebo que era eu quem o mantinha preso. O passado não nos persegue, disse ele, apertando-lhe a mão. Apenas espera que tenhamos coragem de olhar para trás sem medo. Ficaram assim, abraçados, olhando o mesmo céu que, um dia, testemunhara lágrimas e despedidas. Agora, testemunhava paz, sob o mesmo céu, onde o amor começou. Dois corações reencontraram o que sempre foi deles. Não a perfeição, mas a verdade. E talvez seja isso o amor, não prometer eternidade, mas escolher ficar, mesmo quando o passado ainda sussurra o nosso nome. O inverno começava a despedir-se,
de Lisboa. As manhãs estavam mais claras, o ar mais leve, e o Tejo voltava a brilhar como prata líquida. A Fundação Monteiro crescia menos, e com ela, a história de um homem e de uma mulher que aprenderam a reconstruir o amor. Luna e Rafael trabalhavam lado a lado, mas agora tudo era diferente. Não havia pressa, nem silêncios tensos. Havia cumplicidade. O que antes nascera da dor, agora florescia em serenidade. Naquele fim de tarde, estavam a preparar uma nova exposição. Rafael observava-a, concentrada, a ajustar uma moldura. Sabes que ficas linda quando estás focada, disse ele, num tom brincalhão. Ela revirou os olhos, sorrindo. Sabes que ficas insuportável quando dizes isso? Insuportável ou irresistível? Depende da hora do dia, riramos dois. O riso deles, leve e natural, parecia a música que o destino sempre quis tocar à noite. Jantaram juntos no terraço da fundação. A cidade dormia embaixo, e as luzes refletiam-se nas janelas como pequenos sóis. Rafael abriu uma garrafa de vinho. Achas que o amor muda? Perguntou ele, enquanto servia. Luna pensou um instante. Acho que amadurece. Deixa de ser fogo para ser luz. E, se a luz apagar, aí acendemos outra. O narrador sussurra. O amor que sobrevive à dor é como o nascer do sol. Pode desaparecer todas as noites, mas volta sempre. Sempre. Mas a vida, mesmo quando é bela, guarda sempre um teste final. Não para destruir, mas para confirmar o que é verdadeiro. Uma manhã, Rafael recebeu um telefonema. Era Duarte, o assistente. Senhor Monteiro, o grupo está a ser auditado. Alguém reabriu o caso antigo de corrupção. Rafael franziu o senho. Isso é impossível. O caso foi encerrado. Helena Costa apresentou novos documentos. Está a tentar reabrir o processo. O sangue gelou-lhe. Depois de tudo, ela voltava a menos uma última tentativa de vingança. Mas agora, ele não era o mesmo homem. Contou tudo à Luna naquela tarde. Estavam sentados na varanda. O vento suave, trazendo o cheiro do rio. Então ela ainda não desistiu, disse Luna. Séria. Não. Mas eu também não. Ela colocou a mão sobre a dele. Desta vez, não vais lutar sozinho. Não quero arrastar-te para isto. Não me arrastas. Eu escolho ficar. As palavras dela eram simples, mas cheias de peso. Pela primeira vez, Rafael percebeu o verdadeiro significado de parceria. Não alguém que nos salva, mas alguém que nos caminha ao lado. Mesmo quando o chão treme, nos dias seguintes, enfrentaram o escândalo juntos. Rafael prestou declarações, apresentou provas. Luna acompanhou em silêncio, firme, ao seu lado em cada audiência. A imprensa tentou distorcer, mas o público já via um homem diferente, e uma mulher que lhe dava luz, um meme. Esse depois. O caso foi oficialmente arquivado. Sem culpas, sem ruínas. Rafael, finalmente, estava livre. Mas o preço de lutar tanto era o cansaço. Um cansaço que o corpo guardava, mesmo quando a alma vencia. Numa manhã, Luna acordou sozinha. A cama ainda quente, de um lado. Encontrou-o na varanda, a olhar o horizonte. O rosto dele estava sereno, mas havia algo de estranho. Uma calma que ela não sabia nomear. Não dormiste? Perguntou, aproximando-se. Ene? Oh, muito. Estás bem? Estou ansou? A pensar, ela encostou-se a ele, e ficaram ali, em silêncio. Mas dentro dele, Rafael sabia algo que ainda não dissera. Há semanas, durante os exames médicos de rotina exigidos pela empresa, descobrira algo, um problema cardíaco, grave, silencioso, mas controlável se seguisse tratamento. Não quis preocupar Luna até o processo judicial terminar. Mas agora, que tudo estava calmo, o silêncio pesava. Naquela tarde, foi ao hospital sozinho. Os resultados confirmaram o diagnóstico. Precisaria de cirurgia. O médico explicou, com calma, que o prognóstico era bom menos. Mas havia riscos. Quando saiu, o sol caía sobre Lisboa. Rafael caminhou até o cais, o vento forte batendo-lhe no rosto. Pensou em Luna. Pensou em tudo o que viveram. E decidiu que pela primeira vez não esconderia nada. À noite, contou-lhe tudo. Ela ouviu em silêncio, os olhos marejados. Por que não disseste antes? Porque já te causei dor demais. Não queria que tivesses medo de novo. Ene? O? Medo, respondeu ela. Firme, é amor. Ele tentou sorrir.
não quero que a tua vida pare por minha causa. Então cala-te e deixa-me ficar. E ficou. Durante os dias seguintes, acompanhou-o a todas as consultas. Preparou tudo, e mesmo nos momentos mais duros. Nunca perdeu o sorriso. O narrador comenta: o amor verdadeiro não vive de promessas, vive de presença. E estar ao lado é a maior forma de dizer: amo-te. A operação foi marcada para uma manhã de primavera. Luna esperou horas na sala branca. O coração acelerado. Cada porta que se abria fazia prender a respiração. Finalmente, o médico saiu. Corro, bem. Ele é forte. As lágrimas caíram-lhe antes mesmo de perceber. Entrou no quarto e viu, pálido, mas sorridente. Ele levantou a mão. Fraca. Ainda? Aqui? Disse-te que não ia a lado nenhum. Ela sentou-se ao lado dele, segurando-lhe a mão. Sabes o que pensei enquanto esperava? O quê? Que mesmo que tudo tivesse acabado, teria valido a pena. Cada dor, cada lágrima, cada volta. Luna! Murmurou ele. Tu és a minha razão para respirar. Ela beijou-lhe a testa. Então, respira, Rafael. Respira por nós. Os dias seguintes foram de recuperação. Devagar, Rafael voltou à fundação. Luna estava sempre por perto. Menos com café, com risos, com um silêncio certo. O amor deles já não era tempestade, era abrigo. Alguns meses depois, numa manhã clara de verão, organizaram uma nova exposição. A galeria estava cheia. Entre os quadros e esculturas, havia uma fotografia enorme, em preto e branco. Luna e Rafael, de mãos dadas, a olhar o tejo. A legenda dizia: sob o mesmo céu, onde tudo começou e recomeçou. Os convidados aplaudiram, mas para eles o verdadeiro aplauso era o olhar silencioso, que trocavam menos o olhar de quem sobreviveu ao ciúme, ao medo, ao passado, e ainda assim escolheu amar. Mais tarde, quando o evento terminou, foram até ao terraço. Lisboa estendia-se à frente, dourada pelo pôr do sol. Rafael pegou na mão dela. Sabes o que quero para nós? Diz. Nada de grandes promessas. Só isto. Apontou para o céu. A certeza de que, aconteça o que acontecer, olharemos sempre na mesma direção. Luna sorriu. Sob o mesmo céu. O amor deles não foi perfeito. Foi real. Feito de feridas, de quedas, de segundas chances. E talvez seja esse o verdadeiro final feliz. Não aquele em que tudo é fácil, mas o em que, depois de tudo, dois corações ainda escolhem acordar juntos, no último amanhecer, e em todos os outros que virão.